Então, se a gente for pensar, tá, na distribuição de fertilizante, eu consigo hoje criar mapas, né, para entender qual que vai ser a qualidade de aplicação. Ok? Então, assim, para determinada velocidade de disco, e isso eu faço na prática também, para determinada velocidade do trator, por exemplo, ou da máquina, né? E aí a velocidade de disco, a taxa, o quanto eu estou colocando ali de vazão de material, né? O quanto disso vai chegar no local certo, vamos dizer assim, lá no solo, né? Então eu consigo criar mapas, e aí eu consigo passar esses mapas, tá? E começar a estudar quais são essas influências, assim como eu faria em campo, só que agora de uma maneira mais rápida, né? E tendo mais dados, né? Porque a ideia não é substituir o campo, mas sim você conseguir se unir ao campo, que esse seja um trabalho que agrega, que soma, né? E isso nos ajuda, né? Uma sofisticação do método de desenvolvimento dessas máquinas que vai nos ajudar a testar em campo, né? Máquinas mais maduras, a testar mais. Enquanto eu demoro alguns dias e às vezes num ciclo de desenvolvimento que eu tenho que lançar o produto, eu vou fazer 2 ciclos de testes de melhoria na máquina. Quando eu trago isso agora e consigo acelerar esses testes num ambiente virtual que representa a realidade, eu consigo testar agora 100, 200, 1000 cenários. Eu vou variar esse ângulo do disco, vou variar a velocidade do disco, vou variar o número de pás no pulverizador, né? Puxa, se eu continuar alongando, né? As barras de pulverização estão cada vez maiores, né? Enfim, nos atomizadores, né? Se eu fizer máquinas maiores, como que agora ele vai se comportar? Numa barra maior, eu vou conseguir levar mais líquido, mas eu preciso garantir que a mistura ali, ela sempre vai ser homogênea. Então, como que eu faço? Eu tenho que garantir que a distância, por exemplo, né, da barra para o solo, ela vai ser padrão. Porque se eu tenho muitas oscilações, uma hora eu estou muito próxima e uma hora eu estou muito distante. E quando eu estou distante, por exemplo, isso aqui vai se perder com o vento, né? Então, vai chegar menos na minha cultura. Então, são desafios, né, que a gente tem que sobrepor como? Testando. Ideia, testa. Ideia, testa. E nesse ciclo, o protótipo virtual ele vem para nos ajudar, né? A gente comentou, por exemplo, do vento na distribuição de fertilizante. Cara, é uma variável que até então ela não era muito controlada. É assim, puxa, tem muito vento, eu não aplico. Tem médio vento, eu já não consigo ter qualidade. E hoje já existem sistemas de controle, né, da máquina. E quando a gente fala agora em termos de aperfeiçoar essa máquina, vai muito na linha de você conseguir controlar os parâmetros, né, as características dela dinamicamente, em tempo real, para que eu consiga continuar produzindo e corrigindo essa aplicação. Então, se a gente imaginar como a imagem mostra, né, um vento lateral, o que acontece? Eu tenho um achatamento da faixa de aplicação do lado direito, aí nesse caso, e eu aumento a faixa de aplicação do lado esquerdo. O vento está jogando essas partículas mais para o lado esquerdo, para o lado que ele está batendo. E hoje já existe, por exemplo, resposta a isso, em que eu faço uma compensação, por exemplo, de velocidade no disco, dentre outros parâmetros, para que eu consiga superar, né, esse vento, essa adversidade, esse distúrbio do meu sistema. Tá? Então, assim, como que eu desenvolvo isso? Como que eu consigo agora ler um dado de vento e criar um sistema, né, e de novo, a criação, a ideia, que consiga controlar e responder a esse vento de forma que eu consiga manter a minha faixa de aplicação padrão, tá? Então, assim, eu preciso também dimensionar esse sistema de controle, né? Qual é a velocidade de resposta, né? Se a gente pensar lá no distribuidor de fertilizante ainda, leves inclinações laterais impactam bastante na distribuição do coeficiente de variação na taxa de aplicação também do meu equipamento, né? Então, se a gente olhar aqui as linhas, né, com quadradinhos, tanto branco quanto escuro, eu tenho aqui um ângulo de inclinação lateral de menos 10 e mais 10 graus, né? E se a gente seguir ela aqui, ó, olha, aqui eu tenho uma maior distância transversal de aplicação, aqui ela foi encurtada, e eu também tenho uma taxa de aplicação do lado esquerdo aqui, muito maior do que a taxa de aplicação do meu lado direito, né? Só por conta de 10 graus de inclinação. Enquanto que, quando eu tenho o ângulo padrão que é 0, né? Estou no tapete lá, aqui eu vou ter uma distribuição, né, com uma faixa simétrica, né? E a quantidade, a taxa de aplicação aqui padrão, aqui no meio, 300 e tudo mais. Enfim, então assim, como que eu, pensando nesse desafio agora de qualidade de aplicação, lá naquela demanda que a gente falou de aumentar a produtividade, como que eu garanto que está chegando a taxa que eu calculei, que eu tenho no mapa, né? Uma taxa variável, né? Ou, agora eu estou num terreno inclinado, né? Qual que vai ser a balística do meu equipamento, das minhas partículas? E como que eu corrijo isso? Como que eu respondo a isso? Nós já temos tecnologia para responder a isso. Nós já temos ali conhecimento, agora informações que vêm do campo em tempo real. Às vezes a gente é limitado por acesso à internet no campo e etc. Mas é um outro desafio. Mas agora eu tenho dado, eu consigo colher esse dado e eu tenho a capacidade de responder, né? Criar sistemas dinâmicos que respondem a isso. Agora eu vou responder como? Eu preciso saber como é essa resposta e para isso eu testo o comportamento. Então, puxa, eu vou diminuir a rotação de um prato de um lado e aumentar do outro para compensar. Quanto?
O quão rápido eu tenho que fazer isso? Meu sistema tem que ser muito sensível, ele não pode ser tão sensível, ele tem que girar mais, menos, o cuidado para não quebrar a partícula, o cuidado com o coeficiente de variação, eu aumentei a velocidade aqui para conseguir compensar, mas agora eu estou jogando mais para o vento do que no solo.